Olá, olá, novamente, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo, né? Eu recomendo que seja o segundo vídeo, só para poder organizar na tua cabeça melhor essa recomendação de ordem. E eu vou trazer agora alguns livros de outras áreas do marketing. O marketing tem muitas áreas, então eu aqui comigo eu não tenho um bom livro atualizado de pesquisa de marketing, por exemplo. Os de branding que eu tenho, eu não posso afirmar que continuam sendo relevantes ou os melhores, embora também sejam lá sólidos lá na área deles, que tem de repente outros profissionais para poder procurar. Aí eu preferi não arriscar com o que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu vou trazer então alguns que são muito importantes, são estruturais, são fundamentais, e vou começar, que aí os meus alunos devem ter sentido falta já no primeiro vídeo, quem já é meu aluno, né, do livro de marketing de serviço, também grande, caro. Ah, Essa edição mais nova é em português, não em inglês, em inglês tem uma edição mais nova, e tem uma alternativa a esse livro. Vou começar então pela alternativa, que chama também de marketing de serviço, de dois autores, vai estar na planilha que você vai receber também, do Lovelock e do Wirtz, né? Se bem que essa última edição é trocado a autoria, porque o Lovelock faleceu, embora continue assinando o livro, eu acho que também até em respeito, e porque foi ele que criou esse livro, além de ter sido um cara muito importante. O Christopher Lovelock, por exemplo, em 85, ele foi provavelmente o primeiro da nossa área de marketing que classificou os serviços, as diferentes categorias de serviços. E o Wirtz, apesar de ser um cara antigo, ele está lá naquelas universidades que pagam fortuna na Ásia, né? Ele é um camarada que está muito, muito na ponta, trabalhando com Artificial Intelligence, com robô, tá, em serviços, né? Então também é uma perspectiva bem interessante. Mas eu sou muito fã desse aqui. Marketing de serviços, três autores aqui, ó. A Zeit-Hamel, a Bittner e o Gremler. Gremler, mais recente, de duas edições para cá, a Zeit-Hamel e a Bittner que fizeram aqui esse livro, que é o basicão, a Bíblia de marketing de serviço. Agora tem algumas coisas para falar especificamente desse livro. Talvez pudesse até ter tido um vídeo só sobre marketing de serviços, né? Por quê? Marketing de serviços é importante para qualquer organização e certamente para quem trabalha com marketing. Por que que eu estou falando isso? Né? Porque a gente tem, para começar, em boa parte das economias, né, do mundo, então os países lá, né, diferentes países, como é que eles movimentam a sua economia? Os serviços, eles têm um peso muito grande na economia dos países. No caso do Brasil, isso passa de 80% a representatividade dos setores de serviços, ligados a serviços, face ao total né, que existe ali sendo negociado, sendo trabalhado, sendo comercializado. Em Portugal, perto de 90%. Nos países nórdicos, acima de 90%, né? Dinamarca, Suécia, a Finlândia, né, etc. Tá? Então, é uma área muito importante economicamente. Para além disso, existe uma corrente de intelectuais da área do marketing, começando lá em 2004 com dois estudiosos da Escola Nórdica de Serviços, o Vargo e o Lush, 2004, esse primeiro artigo, sobre a lógica dominante de serviço. Em inglês, Service Dominant Logic. Tá? E aí depois, claro, teve uma série, ele faleceu, né? Um dos autores, mas tem uma série de artigos sobre esse tema, muito debate ainda, entretanto, tantos intelectuais acham que estamos agora entrando num novo paradigma de competição de marketing. Esse novo paradigma seria o seguinte: durante décadas, né, pelo menos desde a década de 60, o marketing, o paradigma fundamental do marketing, que é o que guia o pensamento de marketing, são os 4Ps. Né? Ainda que nós tenhamos 7Ps desde 81, 7Ps de serviços. Né? A Bittner, inclusive, uma das autoras aqui, de 71, não, desculpa, de 81, falei 81, né? A Mary Jo Bittner foi uma das que propuseram, né, lá os Ps, os novos Ps, né, os 3 Ps a mais de marketing. Depois você tem louco aí criando 8Ps, isso aí não existe. Isso aí é uma ignorância, é reflexo de quem não pode estudar por esses livros aqui, então acaba inventando coisas que tem menor bom senso, etc, etc. Então, os 4Ps, ou os 7, se você preferir, mas particularmente os 4, durante muitas décadas, inclusive até hoje, seguem sendo o paradigma dominante na área de marketing. Entretanto, né, no início dos anos 2000, esses estudiosos propuseram que, olha,
a competição, cada vez mais, ela é baseada em serviços. Porque quando eu baseio a competição em produto, que é que o marketing tradicional está acostumado a trabalhar, por exemplo, os 4Ps, a competição baseada em produto, ela é muito, quase não faz sentido hoje em dia, é uma coisa muito ingrata, porque é muito fácil copiar produtos, né? Imagina que eu lancei esse produto aqui, ó, não interessa o que que é. Eu lancei agora uma grande inovação, esse produto. Daqui a um tempo, né, pouco tempo, semanas, dias, pouquíssimos meses, alguém já fez esse produto aqui também, está lá vendendo, aí mais barato, etc, etc. O cara fez o Uber, Netflix. Durante um tempo, o cara fica ali quase que em monopólio, né? Só tem ele naquela opção. Depois surge lá um monte de competidor, né? E olha que ele está fazendo serviços ainda, né? Tanto Netflix quanto Uber. Você vê que a coisa também tem as suas dificuldades. Copiar essas características aqui especificamente. Agora, quando eu falo de coisas que estão relacionadas à cultura da empresa, ao relacionamento com os clientes, a maneira como a sua empresa atende, entrega aos stakeholders, o know-how dos membros lá da sua equipe, por exemplo, para citar algum, né, o pós-venda como um todo, né, e tal, os programas de fidelidade que você tem, isso passa a ser motivo de competição, de diferenciais mais sustentáveis e claros entre as organizações. Então, defende-se, esses intelectuais defendem que estamos vivenciando essa mudança de paradigma para um momento que o marketing ele vai travar uma competição muito mais baseada em aspectos ligados a serviços do que ligados a características de produto. Tá? Então, é mais um motivo para você se interessar por essa linha. Depois, nós que trabalhamos com marketing, né, tantos de vocês trabalham como consultores, como agências, freelancers, que são áreas que são basicamente serviços. Né? Quem fez, por exemplo, o meu curso de formação de consultores, reparou que ele é marketing de serviço aplicado à consultoria, porque consultoria é um serviço. Né? Então, muitos de vocês trabalham nessas áreas. Depois, vocês podem prestar serviço, por exemplo, para outros prestadores de serviço como dentista, advogado, contabilista, né, massagista, consultora de imagem, coisa de vender imóvel, né? Restaurante também, né, acaba tendo aí os dois lados, de produto e serviço. Então, a chance de você trabalhar em serviço é muito grande, tá? Mais uma vez, é importante você estudar isso aqui. Depois, esse livro, ele é muito didático. E ele trata também de alguns conceitos que você precisa entender para trabalhar com marketing, porque é chato, né? Quando está lá o médico, ele fala assim: olha, a gente tem que fazer aqui uma ah, colonoscopia nesse paciente. Todo mundo que está lá, bicho, outros médicos de outras especialidades, estudante de medicina, enfermeiro, o cara entende exatamente o que que é colonoscopia nesse exemplo, né? Entretanto, quando a gente está com marketing, o cara fala, pô, expectativa do cliente, satisfação, a qualidade. Você não sabe o que quer dizer isso. Experiência. O que quer dizer experiência? Isso, para nós que estudamos marketing, tem coisas que isso quer dizer certas coisas, né? Tem uma definição. O que é a experiência do cliente? Né? O que é expectativa? O que é a percepção do cliente? Então, você tem que saber esses conceitos. Boa parte deles vão estar aqui, tá? Os ligados a serviço, né? Experiência especificamente não vai estar aqui, vamos dizer, definido. Tem um capítulo específico para a experiência, embora você vai perceber que a experiência ela é um resultado, né? Ela é um conjunto de coisas. E essas coisas são as interações com o cliente, que você talvez conheça numa linguagem mais leiga, como ponto de contato, e, entretanto, são os encontros de serviço ou os momentos da verdade que aí sim estão explicados aqui. Então, é muito importante você também conhecer e ler esse livro de cabo a rabo e usar para consulta. E é um livro muito mais gostoso de se ler do que o do Kotler, eu acho. Tá? Até pela familiaridade que o teu dia a dia, se você trabalha com serviço, você presta serviço, você vai perceber mais essa familiaridade e vai ser mais fácil de você abstrair o que está aqui para poder trazer para a tua realidade. Tá? Então, esse livro aqui, ele é muito fundamental e diria que se você, de todos os vídeos, de todos os livros que eu estiver recomendando, eventualmente outros que eu recomendei já em outros vídeos, aí em outros momentos, esse aqui, se você pudesse comprar só um, seria esse aqui, na minha opinião. Tá bem? Então pronto, fica aqui essa recomendação para você. Ah, ligado à área de serviços, certamente ligado, e aí eu não tenho aqui uma edição mais nova, Marketing de Relacionamento Total, do Evert Gumerson, também, perdão, da Escola Nórdica de Serviço, eu não falei das autoras, hein? Do outro livro para você poder conhecer, né? Vamos então terminar esse, eu volto nas autoras, tá bem?
Se você não quiser, depois você passa essa parte do vídeo. Para que você conheça um pouco mais, do que saber, ah, tá, tem um título legal, a capa é laranja, eu vou comprar. Né? Conhecer um pouco mais aí, ampliar seu conhecimento da área de marketing. Então, olha, Herbert Gumerson, um cara lá da Escola Nórdica de Serviços, um cara também que há muito tempo é um intelectual do marketing, embora acredito que tenha aparecido mais na década de 80 por conta do marketing de serviços e também por conta de marketing de relacionamento, ele que acabou sendo conhecido muito por conta desse livro aqui, que tem uma edição mais nova, que não é tão mais nova assim, merecia uma edição mais nova. A edição mais nova em português é 2009, tá? Ou 2012, talvez tenha uma edição. 2009 ou 2012. Mas merecia uma edição mais recente. Vai te exigir um pouco você compreender como aplicar marketing de relacionamento numa lógica de rede social, por exemplo, que é basicamente relacionamento, né? Então, daí a importância de você compreender isso. Porque o que que você faz com o seu cliente, tá? Ao longo do processo todo, da jornada toda dele, de todas as experiências que ele vai ter, e certamente de algumas interações pontuais, como, por exemplo, rede social, como, por exemplo, e-mail, como, por exemplo, o fato de você mandar a coisa automática. Parabéns, Nino. Isso são questões ligadas a relacionamento. Então, é importante se compreender essa área aqui, tá? Então, pronto. O Herbert Gumerson, Marketing de Relacionamento, livro fininho, mais barato, uma pena não ter edição mais recente, e fica, portanto, essa dica aqui. Só por curiosidade, não foi ele que criou o termo marketing de relacionamento, tá? Relationship Marketing em inglês. Quem criou esse termo foi o Leonard Berry, que é um outro grande nome do marketing intelectual, vivo também, com muita coisa ligada a serviço. Ele também criou o termo marketing interno, que depois foi deturpado, né, lá no Brasil por um brasileiro para endomarketing, que é uma das grandes tragédias que te tem que lamentar de ter criado no Brasil. Então, o Barry criou em 76 o marketing interno e depois, em 83, o marketing de relacionamento, embora o Gumerson seja lá o pai do papa da área. Olha, Zeithamel e Bittner, muito rapidamente, a Bittner, eu já falei para você que ela criou também a proposta do mix estendido de marketing, né? Então, de 4 foi para 7 P's, foi a Mary Jo Bittner com o Booms, tá? Em 81, esse artigo. E a Bittner também tem vários outros artigos interessantes. Um é delicioso que chama Marketing It's All About Promises. Marketing é sobre promessas, né? Dizendo que os clientes, eles na verdade compram promessas de satisfação, particularmente num curso como você está aqui vivenciando. Você compra uma promessa de satisfação. E a gente, para poder ter lá a lealdade que a gente quer do cliente, para o cliente gastar mais, a gente tem que cumprir promessas sistematicamente. É o que a Bittner fala. E essa promessa é: eu te mando até o final do dia. Não, pode deixar, sexta-feira está na sua mesa. Até amanhã eu te dou feedback. Essas coisas são promessas, entre tantas outras, né, que você vai colocar no seu site. Vai ver a questão do triângulo de serviço, que você vai ver aqui também, né, essa ideia do triângulo de serviço, que é importantíssima para poder trabalhar com marketing. É até curioso como é que a galera ignora, por exemplo, esse framework, que você vai ver lá que isso aí tem aplicação, quase que você pega, copia e cola na tua vida lá profissional. Triângulo de serviço, zona de tolerância, né, e tal. E a Zeit Hamel também, eu tenho a biografia dela, eu passo para alguns alunos. A Zeit Hamel é uma mulher muito importante em marketing de serviço, e ela criou, por exemplo, em 85, um artigo junto com o Barry, que eu tinha acabado de falar, e com o Parasuraman, né, um outro pesquisador de marketing, um grande intelectual, famosíssimo também, criou uma metodologia de avaliação da qualidade percebida em serviços, chamada Serviqual, que muitas empresas usam sistematicamente até hoje. Você vai ver sobre essa informação para eu medir a qualidade do meu serviço, né? Uma metodologia científica para que você mensure isso. Nino, mas se eu trabalho com internet, com e-commerce, obviamente houve, dada a importância dessa metodologia, da Serviqual, desdobramentos também para o digital, como o WebQual, como o eServiqual, o primeiro de 2007 e o segundo de 2005, 2008, né, do próprio Parasuraman, né, vale dizer, tá? Então, muito bem. Aí agora, mudando um pouco de área, vamos para comportamento do consumidor. Falei então de coisas ligadas a serviço, embora marketing de serviço e relacionamento, e agora comportamento do consumidor. É uma área bastante complicada hoje em dia, né? Porque comportamento do consumidor também é uma coisa que tem várias conotações e tal, e você tem muito guru falando disso nessa área, tem a tal da história da persona, né, e tal. Então complica muito a vida de quem trabalha com marketing de separar joio do trigo. Eu prefiro ir no seguro, né? Eu prefiro ir no seguro. E aí, dentro dessa área,
Comportamento do Consumidor, do Solomon, tá? Do Solomon. Você talvez tenha um livro parecido aqui com esse, mas que não continuou fazendo edições. Esse aqui fez. Essa edição ela é antiga. Tá? Você tem uma edição de 2016 em português e já tem uma mais nova em inglês, do Solomon, que é o Papa, um dos dois papas, né? Aí, como é que a gente vai colocar agora no chat, né? Que eu vou falar para vocês que é o outro. Vamos colocar que ele é o Papa da área de comportamento do consumidor. Tá? E um livro que vem evoluindo bastante, trazendo coisas muito atuais, ligadas ao digital, ligadas ao neuromarketing, que eu vou trazer daqui a pouco aí para vocês, mas ajuda você a compreender melhor alguns conceitos usados aí no nosso dia a dia, como, por exemplo, funil, como jornada, né? Vai ajudar você a entender essas coisas aqui e até você abandonar algumas das perspectivas que você tem, que você acha que são interessantes para entender marketing e o comportamento do consumidor. E uma área difícil, é uma área complexa, né? E é um outro daqueles livros grandes, pesados, caros, mas que vale a pena você ler ele de cabo a rabo também, tá? Então fica esse aqui. E aí, por conta talvez da particularidade desse livro aqui, ser grande, caro e até com uma linguagem acadêmica, que eu acho que não só eu gosto, como também, se você não gosta ou não conhece, esteja mais aberto nessa parte mais científica do marketing. Por conta disso, o Solomon, ele derivou daquele livro uma espécie de resumo, e saiu esse aqui, olha. Isso aqui é uma edição portuguesa, também tem no Brasil uma outra edição, então varia aí a capa e tal. Segredos da Mente dos Consumidores, também do Solomon, como eu falei, essa aqui é uma edição portuguesa, ele é fininho, baratíssimo. Acho que eu comprei isso aqui ali numa dessas feiras do livro que eu fui, por, sei lá, 5 euros, uma coisa dessa. E aí ele vai pegando, olha, ele vai colocando lá, verdade número tal, aí ele fala lá qual é a verdade, né? Assim, enquanto acontecer tal coisa, o mundo não sei das quantas. Né? E tem 2 páginas sobre aquela verdade. Então, um resumo daquele livro, que pode ser legal para você, de repente, começar a entender um pouco da área com alguém que tem uma solidez muito forte, que faz isso da vida, que é reconhecido academicamente nesse mundo, né? nessa disciplina de comportamento do consumidor e depois, eventualmente, migrar para aquele. Tá? Então, fica também essa dica. A alternativa para o primeiro livro que eu mostrei do Solomon, né, aquele o do comportamento do consumidor, comprando, possuindo e sendo, esse aqui, a alternativa, que infelizmente não tem edição mais nova, é do Chat, né? Chat, Shetth, que é uma cabeça brilhante, cara, do marketing. É um cara que escreve sobre muitas coisas importantes, teoria de marketing, comportamento do consumidor. Ele tem uma coleção que é meu sonho de consumo aí, cara, atual, que são biografias, né, com as maiores lendas, os maiores nomes da história do marketing, né? Caríssimo. Cada exemplar é 500, 600 euros, né? Cada um. A coleção inteira, aí tem uma certa promoção lá que é quase 3 mil euros. Então é um cara realmente brilhante, brilhante, um grande pensador de marketing. E apesar de não ter atualizado o livro, eu acho que é legal também tem aquele branco, esse branco que está aqui, ó, eita, esse brancão aqui, para poder saber o que um cara tão fera como esse pensa de comportamento do consumidor, embora ele não seja especializado nessa área. E o último que eu vou mostrar para vocês, para trazer um tema bastante atual, um livro que foi lançado recentemente, em 2023, Neuromarketing, do Moutinho e da Carla Menezes, ambos meus conhecidos, a Carla bastante amiga. Esse livro, é interessante notar que ele não é um livro fácil de neuromarketing. Ele é um livro que ele traz muito aspecto, não só científico, que é importantíssimo, como também da biologia, né? Da biologia. E quando eu fui falar com a Carla, eu falei assim, Carla, vem cá, né? Eu li lá o seu livro e tal, mas tem um pedação, né? Tem um pedação muito puxado nessa questão de biologia. Biologia que eu digo é essa parte do cérebro chama tal coisa, essa que chama tal coisa, é o córtex, passa para não sei aonde. E ela falou assim, Nino, a pessoa que quer trabalhar com neuromarketing, né? Que quer trabalhar nessa área, não é o meu caso, Nino, mas quer trabalhar, quer se especializar nessa área, não há possibilidade dele não entrar nesse aspecto neurociência, que inclui a parte fisiológica, né, do cérebro, né? Então é uma parte estrutural. Compreendi perfeitamente, é por isso que eu sigo recomendando esse livro. Você vai ter outros livros de neuromarketing, mas é muito improvável que em português você encontre um livro com esse tipo de base acadêmica, sólida, científica, que de fato vai te dar um diferencial competitivo como profissional a atuar na área. Fora isso, Luiz Moutinho e Carla Menezes.
A Carla Menezes, brasileira, cá em Portugal também há bastante tempo, já deu aula em um monte de lugar e agora está no Instituto Politécnico de Setúbal, que é uma grande escola superior, obviamente, cá em Portugal, faz muita coisa com empresa estrangeira, dá aula em um monte de lugar. E o Luiz Moutinho foi o primeiro doutor em marketing em Portugal, é um senhor já, mas completamente com a cabeça, segue sendo cada vez mais brilhante, eu acho, com quase 40 livros publicados no mundo inteiro, inclusive livro publicado junto com Kotler. A Carla também tem livro publicado junto com Kotler. E o Moutinho, um cara gentil, um cara gente boa, ele estava lá no Mel Summit, que a gente criou aquele evento lá em 2023. Nossa, mas assim, brilhante, 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 um cara afável, um cara acessível. Então, mais motivos para você também poder conhecer e comprar esse livro. Então, foi mais esse vídeo aí com recomendações de alguns livros, outros livros, né, da área de marketing. Vamos então para o nosso terceiro vídeo e eu vejo você lá.